Beleza, galera do canal? Eu vou falar para vocês, responder uma dúvida aí sobre o cabeçote móvel do torno. Para quem não conhece, esse aqui é o cabeçote móvel do torno. Ele movimenta tanto para lá, tanto para cá e usa-se para fixar peças no torno com contraponto ou fazer furações. Utilizando a manivela dele aqui, ó, você consegue fazer furações utilizando um mandril na ponta dele. É, tá bom. A pergunta do nosso companheiro inscrito aí do canal foi o seguinte: ele quer saber como é que faz para poder ajustar o cabeçote móvel com precisão usando o relógio apalpador. De princípio, pessoal, quando fala-se em usinagem, o torneiro mecânico volta lá no passado e busca a informação técnica lá com o professor, como é que foi, como é que aprendeu, como é que faz, para poder desenvolver o trabalho cotidiano dele. Na usinagem de eixos, você vai definir a conicidade, você pega-se o cabeçote móvel, movimenta tanto para o lado do operador como para o lado ao contrário do operador. Esse movimento, tanto para o lado do operador como para o lado contrário, é feito nos parafusos da lateral do carro. Ele possui um parafuso aqui, outro parafuso do outro lado e tem um pino, um calço lá no meio que ele consegue movimentar. Nessa parte aqui, ó, que é a emenda, né, vamos dizer assim, do torno. Vou puxar mais para cá para vocês darem uma olhada, ó. Tem uma emenda aqui, ó. E esse parafuso aqui consegue movimentar. Você solta esse aqui, aperta lá, ele vem para cá, né? Solta aquele lá, aperta esse, ele vai para cá e outro vai para lá. Inverso aqui. Quando você aperta um lado, ele vem, ele puxa, né? O que acontece? Para poder dar ajustagem no cônico, o que você tem que fazer? Definir o grau aqui o mais aproximado possível e fazer a usinagem. Se você puxar ele para cá, o cônico vai sair fino na ponta onde está o contraponto e grosso próximo da placa. Se você jogar para o lado de lá, ele vai ficar o diâmetro próximo do contraponto grande, maior, e próximo da placa menor. O jeito melhor para se trabalhar no torno é você jogar ele para o lado do operador e usinar a ponta, deixando mais fina e maior o lado da placa, a ponta próximo do contraponto. Por quê? Se você tem um gabarito ou se você está usinando um eixo para colocar uma polia ou uma engrenagem, vamos dar exemplo aqui sempre de polia. Se você tem a polia na mão já com o cônico pronto, você vai poder usinar o eixo trazendo o cabeçote móvel para esse sentido do operador e ajustar a polia no eixo. Por quê? Não tem uma precisão você fazer com o relógio apalpador. O relógio apalpador não é utilizado para essa função. O torno mecânico são escalas que possui aqui. Sendo escala, não dá para você ter uma precisão imediata do ângulo. A não ser se a base do seu sistema mecânico vai ser o eixo. Se a base vai ser o eixo, depois a pessoa vai operar, vai fazer a usinagem da polia, por exemplo, ele vai ajustar no seu eixo. Vai ter que ter feito essa ajustagem. Por isso que o curso de torneiro mecânico, a pessoa é tornearia e ajustagem. Porque tem que ser feita a ajustagem. Não existe a perfeição no sistema de escalas desse jeito da precisão de imediato. Então você tem um gabarito na mão, ou você tem a polia pronta na mão, posicionou o grau aqui que você quer, fez uma usinagem, falta alguns milímetros para poder bater o final da polia no eixo. O que você faz? Pega essa polia, bate lá, você já põe ali um marcador de texto, ou aquele marcador azul, esqueci o nome agora, aí depois vocês postam aí embaixo aí os torneios mecânicos aí, o nome do marcador para poder passar no eixo. Esqueci aqui, geralmente nós usamos giz aqui também. O giz às vezes deixa muito grosso, então você engana, às vezes dá para não pode passar muito giz, né? Então você se engana ali, você está pegando mais na ponta ou mais no final do eixo. Então o que acontece? Você pegou o eixo, ajustou a polia. Se a polia está com folga ou no começo ou no fundo, você vai trazendo para lá ou para cá, conforme a sua necessidade, para poder ajustar na polia.
Não existe como você pegar na primeira aqui da precisão usando um relógio apalpador. Não há possibilidade de fazer isso, porque é escalas, correto? Pensou agora na questão do apalpador, da usinagem, né? Fizemos a usinagem do eixo, ajustou certinho na polia, finalizou o seu serviço, agora vai voltar para usinar eixo em paralelo. Você vai usar o relógio apalpador? Não tem como usar o relógio apalpador aqui de novo. Você vai ter que fazer como? Ângelo, como é que não vou ajustar então o meu eixo para ficar paralelo? Né? Uma grande pergunta. Você vai ter que botar na posição novamente principal ali da escala, a escala maior aqui, o centro, 0 a 0, né? Zerou o centro aqui. Aí você começa a usinar, aí você vê lá, mas meu eixo está dando conicidade. Como é que você vai ver a conicidade? Com micrômetro, né? Você mede a ponta do eixo aqui, próximo do contraponto, depois mediu lá na ponta, próximo da placa, está dando uma conicidade ainda, seja lá em décimo, seja lá em milésimo. Milésimo é muito pouco ao longo desse daqui, né? Então vamos pensar em décimos mesmo. Tem que estar a conicidade de 3 décimos, da ponta até na placa lá, numa distância de 100 milímetros. O que você faz? Solta-se o cabeçote móvel, dá uma movimentadinha só na porca, sem soltar o outro lado, por exemplo. Você só dá uma apertadinha aqui. Esse mínimo que ele aperta, ele já consegue dar uma movimentada nesse cabeçote aqui, sem precisar soltar lá. Então ele trabalha sob pressão, aí sim trabalha sob pressão os dois parafusos. Então você consegue dar precisão no seu movimento, na lateral do cabeçote móvel. Aí, lógico, se você tiver lá 4, 5 décimos, bem distante, em 100 milímetros ali, tá dando meio milímetro de conicidade, não dá para você deixar apertado tudo aqui, só movimentar o parafuso. Você tem que realmente soltar um pouquinho lá e apertar aqui, para mover para lá um pouco mais, ou para cá, tanto faz. O lado que você for usinar, for soltar ou movimentar, você tem que soltar um pouquinho do outro lado para poder movimentar o parafuso e deslocar o cabeçote móvel na sua lateralidade. E assim vai. Dá outro passo. Falta ainda alguns décimos ali para poder ajustar o paralelo. O pessoal sempre fica pensando, vou usar o relógio apalpador. Não adianta, é melhor você usar o micrômetro. Esse é a apostila Caminho Suave, né? Lá do antigo curso técnico ensina, né? No micrômetro mesmo. Essa é a melhor forma, não tem outro jeito, né? Tem aquela questão de quebrar tabu, né? Agora tem certas coisas que não dá para ficar quebrando tabu. Se você tem um jeito aí de usinar e dar precisão com ajustar o cabeçote móvel com o relógio apalpador, faz um vídeo, grava aí, manda no link embaixo desse vídeo aí para mim ver. Porque não tem. Se tiver, eu quero ver. Não adianta falar assim, dá para fazer de tal forma. O pessoal às vezes comenta aí no vídeo aí, faz os comentários, dá para fazer de tal forma. Põe posta aí que eu quero ver, poxa, né? O pessoal não manda o resultado, não prova, né? Falar é fácil. Então o que acontece? No movimento do cabeçote móvel, a usinagem dele se dá a precisão usando micrômetro. Você mede o começo aqui do eixo e próximo da placa lá o paralelismo dele. Se não tiver paralelo, você faz o deslocamento aqui. Se não der paralelo nunca o seu torno fazendo esse tipo de ajustagem do cabeçote móvel, significa o quê? Que o seu torno já está gasto o barramento. Então o que acontece? Tanto de movimentar para lá e para cá sem óleo ou anos de desgaste do carro móvel, ele, vamos dizer assim, coisa de centésimos, décimos, ele abaixa. Então ele abaixando aqui, ele forma uma conicidade no eixo também. Então aí você tem que levar o seu torno aí, chamar um profissional da área aí para desmontar o torno e mandar para uma retífica ou fazer um rasqueteamento do seu barramento. Beleza, galera? Isso é um resumão aí sobre como fazer a ajustagem do cabeçote móvel para dar precisão na usinagem, tanto cônico como paralelo. Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu curtir aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Falou? Um forte abraço, até mais.